Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo jóia? Esperar mais alguns instantes. A gente já inicia a nossa maratona de monitoramento. Beleza? Just like that, let the whole vibe slide. No rush, now let the night decide. Slow ride while the bassline play. Everything gon' fade away. Just like that, let your mind unwind. No pressure, leave the stress behind. We just drift where the low lights glow. Take it easy, let it flow. Just like that. Just like that. Yeah, just like that. Coasting. Yeah. Late night driving through the city like slow. Mind move fast, but the wheels stay slow. Every thought drift past when I let that breathe. No weight in the chest when I finally release. I don't rush, but the words still stack in time. Every line feel clean when I ride that rhyme. Got the calm in the way that I move through space. Even when the flow fast, I don't lose my pace. Windows down, cold air hit different tonight. Pessoal, só para a gente deixar claro, vamos esperar até 1h05 para as pessoas que não chegaram ainda poder estar junto conosco e a gente já inicia, beleza? That's the feeling I don't let go. Cruise control, let the night move slow. Mind too fast, but the vibe stay low. No control, just the road ahead. Let it drift through the thoughts sunset. Cruise control, let the bassline glide. City lights on the passenger side. We just float where the calmness go. Slow ride with a fast mind flow. Every mile got a memory tied to the lane, but I let it pass by like the soft night rain. No pressure in the chest when I breathe that deep. Everything feel calm when the world is asleep. Still chill, but the cadence move real quick. Every word stay locked, never too dramatic. Like a wave in the dark when it slowly bend. Never really stop, just loop again. I don't hold too tight to the things I know. Let it drift with the wind when the lights glow low. Every second got space when I let it ride. That's the reason I stay in this state inside. Cruise control, let the night move slow. Mind too fast, but the vibe stay low. No control, just the road ahead. Let it drift through the thoughts sunset. Cruise control, let the bassline glide. City lights on the passenger side. We just float where the calmness go. Slow ride with the fast mind flow. Don't force the motion. Just coast. Cruise control, let the night move slow. Mind too fast, but the vibe stay low. No control, just the road ahead. Let it drift through the thoughts sunset. Cruise control, let the bassline glide. City lights on the passenger side. We just float where the calmness goes. Show de bola. Só para eu validar aqui, todo mundo consegue me ouvir bem? Tá tudo ok, pessoal? Positivo áudio aqui, ok, Danilo. Beleza. Positiva, Danilo. Legal. Pessoal que está conosco aqui na reunião também, consegue me ouvir tranquilo? Perfeito.
Vamos lá, deixa eu fazer uma última pergunta que vai ser muito fundamental até o final da nossa maratona. Todos têm acesso ao chat, todo mundo consegue abrir o microfone para falar, se for necessário. Acho que microfone somente nosso time, não? Eu acho que sim. Não, beleza. O Ebert mandou ali no chat que está funcionando o chat, tá tranquilo então. Bom, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui o nosso sistema para a gente começar a realmente o que interessa, né? Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que conseguiu reservar um pouquinho do tempo para estar aqui conosco nessa maratona de monitoramento, primeira edição. É mais um sonho que a DGC está tirando do papel e trazendo para vocês. Eu fico muito honrado pelo convite da DGC em estar aqui junto com vocês, palestrando e conduzindo essa edição de monitoramento. Beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Marinelli. Eu sou paranaense, moro em Santa Catarina, meio confuso, mas sou casado, eu tenho um filho, tenho 29 anos. Hoje eu estou no mercado como engenheiro de monitoramento e eu tenho mais ou menos de 12 a 13 anos com core business só na camada de monitoramento e observabilidade. Eu sou certificado pelas ABICS em especialista e professional também. Bom, ali abaixo está o meu QR Code do meu LinkedIn. Quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre mim, quiser me chamar para conversar, fique à vontade. Junto com a gente nessa maratona, nós teremos duas pessoas muito especiais. Adam Nelson, voltado para a parte da saúde, e Igor Maurício. Adam, tá por aí? Sim, estou por aqui. Opa! Dá um brief pro pessoal, por gentileza. Quem que é Adam? Boa tarde, pessoal. Eu sou Adam, eu trabalho aqui na DIG já há 8 anos no segmento da saúde há 12. Atuamos aqui na camada de TASI, né, voltado a banco, aplicação, observabilidade e monitoramento dos ambientes dos nossos clientes de base. Perfeito, Adam. Muito obrigado, tá? E junto conosco está Igor Maurício, que é o nosso gerente de operações voltado para a parte de multimercado. Igor, tá na escuta? Sim, na escuta. Boa tarde, Opa. pessoal. Prazer imenso estar aqui. Sou gerente de operações aqui na Digi, atuo com operações de infraestrutura, missão crítica já há uma década, na camada de gestão, sempre ali atuando com times de banco de dados, de infraestrutura, sustentação a aplicações. Então, end-to-end aí, fazendo acontecer. Bom demais. Obrigado, Igor. Então, pessoal, antes da gente dar início realmente ao que interessa, eu queria apresentar para vocês como que vai ser a dinâmica da nossa maratona no dia de hoje, ok? Bom, nós separamos ela em 4 blocos. O primeiro bloco a gente vai falar sobre a deficiência no multimercado. E quem vai estar junto conosco nesse primeiro bloco vai ser o convidado Igor, né? Na sequência, a gente falará sobre as deficiências da saúde, com monitoramento, enfim. E aí, nesse segundo bloco, nosso convidado será o Adam. Terceiro bloco, nós falaremos sobre como que o monitoramento, mais especificamente os hábitos, auxilia e apoia esses dois profissionais no cotidiano e no dia a dia. E por último, a gente vai ter uma parte que a gente vai abrir para perguntas e respostas. Tá bom, pessoal? Foi por isso que eu perguntei para vocês antes se estava tudo ok com o microfone ou com o chat. E, por favor, se alguém tiver alguma dúvida ao decorrer da apresentação, ao decorrer da palestra, pode mandar no chat que está com a gente aqui na sala algumas pessoas que podem interromper se for necessário, tudo bem? Bom, mas antes da gente começar realmente o que interessa, eu queria falar um pouco sobre a DigiSystem para vocês. A DigiSystem é uma empresa que está há mais de 3 décadas no mercado e ela está na América Latina. Ela tem sede na Colômbia, tem sede na Dominicana, tem sede na Argentina. Ela está focada basicamente em ajudar o cliente em tudo o que for necessário e ela é muito conhecida pelo seu diferencial no atendimento da saúde e no multimercado. Foi por isso que hoje tivemos a honra de
ter a presença do Igor e a presença do Adam junto conosco. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Digi, no final da apresentação vai ter o QR Code e lá vai ter o site que sim direcionará você para o site da Digi, ou conforme for, eu, o Adam e o Igor, nós estamos aqui também para ajudar vocês nessa parte. Beleza? Mas deixa eu começar a nossa maratona com uma pergunta. Ninguém precisa responder, tá? Mas assim, quantos de vocês já descobriram que o sistema estava fora? Ou alguma coisa crítica no ambiente aconteceu porque tocou o telefone? Numa madrugada, numa tarde. Vamos fazer o seguinte. Vou botar um cenário hipotético para a gente poder trabalhar hoje, tá? Pensa que hoje é quarta-feira, 4h30 da tarde, o time de TI está lá fazendo sua tarefa de rotina, atendimento ao chamado, atendimento ao cliente, enfim. Quando daqui a pouco toca o telefone de um gerente ou de um, enfim, de um líder, por que a aplicação não está funcionando? É complicado, porque aí o time de TI, novamente, tem que sair correndo, tem que parar as atuações rotineiras e sair correndo para resolver o problema que foi identificado pelo usuário final. E o melhor de tudo, sem ter essa visibilidade do problema, o time de TI ainda é necessário fazer um relatório do que aconteceu e o que ele vai fazer para que não aconteça novamente esse problema. Bom, e com base nessa nosso cenário hipotético, eu vou convidar agora o Igor, que é o nosso gerente de operações de multimercado, para estar junto conosco. Igor, novamente, muito boa tarde, bem-vindo à nossa maratona de monitoramento. E eu queria ouvir de você agora o seguinte: eu, como consultor de monitoramento há mais de uma década no mercado, por todas as empresas que eu passo, eu escuto a seguinte frase: como que eu faço para eu entregar valor no meu monitoramento para minha diretoria? Boa tarde novamente. Danilo, a pergunta ela é simples, no entanto profunda, né? Para que aquele trabalho, que é um trabalho massivo, e é um trabalho contínuo, ele seja efetivo, ele agregue valor, primeiro passo é conhecer o ambiente. Então, é essencial que o ambiente da sua companhia, todas as suas estruturas, elas sejam conhecidas, mapeadas, que as dependências elas estejam documentadas, e a partir disso é possível que a gente consiga ter uma parametrização de um monitoramento que consiga ir no detalhe de forma profunda, de forma assertiva, trazer à luz tudo aquilo que para nós não é possível esperar acontecer diante de um contexto ali de um desastre, igual você exemplificou, mas a gente consegue trazer a previsibilidade. Então, conhecer o seu ambiente, ter tudo mapeado, ter ciência das dependências, das conexões e principalmente dos padrões de comportamento de um ambiente no momento positivo, bem, é essencial para que você consiga agregar valor e consiga antecipar situações que podem gerar impacto e podem trazer ali prejuízo financeiro, até prejuízo para a marca, né, na reputação. Entendi. Então, eu estou entendendo que quando você traz esse cenário para mim em relação ao mapeamento, né, do que realmente importa, quando a gente tem essa questão de entregar valor para a diretoria com base no monitoramento, não é a gente entregar um uptime, por exemplo. Até porque eu acho que a diretoria nem para ela é importante, sim, saber qual o tempo de disponibilidade, mas ela quer saber qual foi o prejuízo financeiro que ela teve com essa disponibilidade, correto, Igor? Perfeito. Estar 100% disponível não significa estar funcionando bem. Entendi. Então, nós temos muitos casos em ambientes de clientes onde nós nos deparamos em momentos ali de avaliação
onde os ambientes tinham um percentual de disponibilidade e um índice de saúde extremamente aceitável e dentro daquilo que a gente entende como adequado. No entanto, a Entendi. experiência da companhia, a experiência do usuário final, a experiência do cliente final, ela é negativa porque a parametrização ela foi superficial. Ela não conseguiu avançar em todos os detalhes que são necessários para o negócio. E aí, muitas vezes, são parâmetros que ficam restritos à camada de infraestrutura e eles não conseguem avançar e convergir com as necessidades de negócio, com métricas de negócio, de volume de transações, por exemplo, de padrões de comportamento em situações diversas, principalmente em situações ali de pico também, que a gente sabe que em todos os modelos de negócio a gente tem períodos ali que são sazonais, que a gente tem crescimento ou tem queda de volumes, né? Então, Entendi. ter esse conhecimento para agir e estruturar o monitoramento, sendo de fato um aliado para o negócio, é a grande chave ali, é o que vai fazer a diferença. Entendi, Igor. E aproveitando o gancho que você acabou de citar, né, ter um SLA, às vezes, de um equipamento que não é relevante, a operação não tem necessidade de monitoramento tão agressivo, né? E só para fazer no gancho, amanhã nós teremos a maratona com o Armed, que é nosso especialista em governança de dados, tá? Nós trataremos sobre realmente esse ponto que o Igor acabou de mencionar. Qual, qual que é o impacto que um item pode gerar para a empresa? Ele gera um impacto financeiro? Ele gera um impacto na infraestrutura? Como que a gente pode fazer isso? Então, se você não reservou um tempinho para amanhã ainda, para nossa maratona de monitoramento, com a pauta monitoramento avançado, eu convido você a estar junto conosco no dia de amanhã. Bom, voltando para nossa maratona. Legal, Igor. Então, tudo isso eu acho que a gente consegue trazer realmente o que importa, gerar um dashboard onde o diretor consiga ter entendimento do que o monitoramento realmente está alimentando para a gente ali, né? E eu tenho um outro ponto, tá? Que eu escuto muitas empresas comentarem, né? Ah, mas a minha cloud está muito cara. Ah, mas a minha infraestrutura eu não tô, tá super dimensionada a minha máquina. Ah, quando que eu tenho que comprar um disco novo para minha storage? Me diz um negócio. Hoje, no teu cotidiano, como que funciona? O monitoramento te ajuda? Como que você está trabalhando com relação a custos? Porque falar sobre infra, geralmente tem toda uma burocracia. Você tem que comprar equipamento, tem que fazer uma máquina. Mas quando chega na mesa do CFO ou do gestor financeiro, ele quer saber o porquê. E como que isso funciona para você no seu cotidiano, Igor? O monitoramento ele não é só o dedo duro, né, para indicar ali quando algo vai errado, quando algo para de funcionar. Ele também é um ferramental importante para que a gente consiga fazer uma avaliação contínua de capacidade do ambiente diante daquilo que a gente tem de necessidade para o negócio. Então, quando bem parametrizado, a gente consegue ter ali uma visão do quanto em determinados momentos, de acordo com os padrões que já foram definidos ali, precisamos de recursos, tanto recursos computacionais ali, CPU, memória, quanto armazenamento, que a gente sabe que também é algo que é caro, né? Tudo é caro, mas a gente sabe que os volumes de armazenamento são cada vez piores e em muitas operações eles se tornam vilões, né? E Sim, aí, mais uma vez, a gente volta para o ponto de uma parametrização muito bem feita, direcionada, ela evita que você tenha custos e armazenamento e um gerenciamento de uma equipe ali que está direcionando energia para algo que muitas vezes não é tão relevante ou que muitas vezes não deveriam estar ali. E a gente observa em muitos clientes que a gente absorve aqui no momento do assessment um volume grande de itens
sendo monitorados que a gente não tem ação, itens obsoletos porque não foram validados se estavam ainda em produção ou não, em outros contextos, olhando já para as aplicações superdimensionadas, baseadas em picos. Então, o monitoramento ele começa novamente ali a ser um agente para que você consiga avaliar o que você precisa manter em casa, aquilo que você pode mandar para fora, dimensionar corretamente as estruturas de armazenamento, de compute, para que você tenha ali um ambiente enxuto, provocar muitas vezes as estruturas de desenvolvimento para que as aplicações elas sejam escaláveis. E aí, no momento de pico, eu cresço. Quando eu volto à minha normalidade, eu devolvo ali um tamanho mínimo, natural, para que eu não tenha custo excessivo, para que os meus gastos eles sejam previsíveis e controlados. Eu acho que, assim como os nossos clientes, todo mundo busca principalmente a previsibilidade. E aí, quando eu levo isso daí para a mesa do CFO, por exemplo, a previsibilidade ela acaba sendo ali um trunfo para que você consiga ganhar ali espaço e argumentação para melhorar as suas estruturas aí e manter um ambiente saudável, né, na companhia. Sim, e inclusive, né, até recentemente, ouve-se muito falar em FinOps, né, que é aquela equipe dedicada para a gente trabalhar com a parte de custos de cloud ou de bare metal, como que reduz, e muitas pessoas não sabem, mas o Zabbix atualmente possui duas funções que é pouco trabalhada, que é a time left e o forecast, né? Então, a gente consegue prever quanto tempo vai demorar, por exemplo, para um disco encher. Eu quero que meu threshold ele bata ali quando estiver faltando 3 meses, quando estiver faltando uma semana, enfim. Essas funções de time left, forecast, elas ajudam para você ter a previsibilidade, né? Igual você comentou anteriormente. E você, no teu dia a dia, já passou por alguma situação, Igor, que você falou assim, ainda bem que o monitoramento pegou. Nossa, muitas e muitas. Nos dois contextos, tá, Danilo? A gente se depara com situações onde a gente fala, ainda bem que o monitoramento previu, nos trouxe a capacidade de prever algo que poderia ser desastroso para o negócio, e em outras situações que ele indicou qual que era a causa raiz para que a gente pudesse ser mais assertivo e ter uma resolução ali num tempo aceitável. Tá? Perfeito. Eu poderia trazer N exemplos aqui, eu vou pegar um caso básico ali, um storage com degradação, a camada de armazenamento ainda saudável, no entanto, já com diversos alertas. Sim. Então, o monitoramento bem parametrizado, ele já estava ali recebendo informações, inclusive na camada mais básica ali de firmware, nos permitiu, através da recorrência de alguns alertas, dando sinalização ali sobre vida de controladora, impedir que a gente tivesse ali uma queda de uma controladora que naturalmente ia deixar alguns volumes indisponíveis, que ia gerar também ali um prejuízo para o Legal. negócio. Então, qual é a causa desse problema que eu trouxe o exemplo específico? Um hardware que parou. E Sim. aí, como que a gente Sim. prevê esse hardware antes que ele pare? Monitoramento trazendo os logs, inclusive, de uma camada de firmware, camada de hardware, para que a Perfeito. gente tenha uma tomada de decisão rápida e evite problemas que poderiam ser desastrosos dentro de uma companhia. Imagina numa estrutura com, sei lá, 150, 300 máquinas virtuais, com seus armazenamentos, com banco de dados, com outras aplicações rodando em cima da storage, e você perde uma das controladoras. E aí a gente corre o risco de gerar um colapso na outra controladora, porque o comportamento padrão do storage é direcionar a carga para quem ainda está de pé,
e aí a Sim. gente corre o risco de entrar em colapso. Então, são N possibilidades desastrosas, que graças a um monitoramento muito bem parametrizado, a gente conseguiu resolver o problema antes que ele ocorresse. O pessoal, não sei se vocês, não sei, chegou aqui uma notificação para que eu atente vocês novamente, né? Quem tiver alguma dúvida, por favor, o chat ele vai ficar aberto e a gente, no final da apresentação, vai ter ali um período que nós vamos responder todas as perguntas, tá? Então, não sei se aconteceu um caso ainda ou não, eu não consigo verificar, até eu estou dedicado 100% para vocês, mas para que vocês saibam que o chat está aberto e que no final nós teremos uma parte só de perguntas e respostas, tudo bem? Bom, vamos voltar aqui então, Igor. Você falou um ponto muito, muito legal, que é sobre custos, né? E quando a gente fala de custos, a gente não está falando só de nuvem, ou só de on-prime, ou só de data center. Existe um ponto ali que é muito pouco falado, né? Pouquíssimo falado, na verdade, que é o Shadow IT. Eu queria que você explanasse para a gente o que é o Shadow IT, como ele funciona, como ele interfere positivamente ou como ele interfere negativamente também as empresas que estão utilizando o Shadow IT. Um fato interessante sobre o tema é que é, hoje as pessoas, todas as companhias, as pessoas elas têm um pouco mais de liberdade de sugerir, de trazer ferramentas. As áreas têm hoje a maior facilidade de contratar ferramentas, principalmente em companhias que não têm ali uma governança mais restritiva, né? Uhum. Então, isso acaba de maneira positiva, todo mundo entrega ali o seu trabalho, consegue fazer mais, consegue ir além. Acho que todas as equipes elas trabalham ali buscando sempre mais, sempre produzir mais de forma mais eficiente. No entanto, tem o ônus disso, né? Que são Sim. estruturas que elas vão nascendo para além do conhecimento, para além da ciência, das responsabilidades da área de tecnologia ou da área de infraestrutura da companhia e, e sem mapeamento, sem uma documentação das dependências. E aí, no momento de crise, numa situação delicada, é que as coisas elas começam a vir à luz, né? Então, Sim. aplicações, APIs, desenvolvimentos feitos ali de forma marginais ali dentro da estrutura de TI, não está no Aham. core do negócio, não está documentado, não está monitorado muitas vezes. E aí, no momento de crise, ela acaba sendo ali um ponto para que as soluções elas demorem mais ou as causas elas nunca sejam identificadas, porque podem depender de N variáveis terceiros. Então, tem Sim. o aspecto positivo da facilidade ali que a estrutura moderna traz hoje para nós. No entanto, a gente tem também um grande pênalti, que é justamente a falta de documentação, a falta de mapeamento e de sinergia também de muitas soluções com aquilo que a TI tem, que a TI cuida, que monitora, que é, Legal. documenta para que a gente consiga definir causas diante de incidentes, problemas e até evitar grandes catástrofes, né? Então, eu já Entendi. estive em projetos que tiveram ali o tempo de entrega ali acrescidos em 50%. Então, já num período de janela para fazer migração, de repente você se depara com o desenvolvimento de um produto que foi contratado de um parceiro que já não sustenta mais, já vendeu para um outro. E aí hoje a gente vê muitas startups fazendo produtos de prateleira que se Sim. integram, que trazem facilidade no cotidiano, mas quando isso não é documentado corretamente, a gente tem um problema que a gente sofreu nessa ocasião, gerou um custo, gerou muito estresse, então a equipe de múltiplas equipes de vários fornecedores numa sala, de tudo aquilo que era mapeado e tudo aquilo que tinha dependência desenhada. Aquilo Sim. que estava oculto, a gente não tinha como identificar, a TI não fazia a menor ideia que existia, e aí o cliente, e agora, no go no projeto, eu abro mão de todo o tempo que a gente já dispensou Sim. aqui,
pô, meu banco de dados já foi, agora o que eu faço? E aí gerou um desespero e no final tudo fica bem, né? Todo mundo que está envolvido implementa uma solução, resolve uma parte, um outro parceiro ajuda com aquilo que pode, e a gente acaba saindo do outro lado. Mas Sim. o que estava desenhado não era aquilo. Então, o que era para ser Entendi. uma migração tranquila, muito bem planejada, muito bem executada, acabou se tornando ali uma situação traumática para todo o negócio, diante do risco de entrar numa segunda-feira sem ter ali os dados disponíveis, sem ter o ERP operando ali, de um Entendi. segmento crítico que é o varejo. E Uhum. aí a gente sabe que o varejo sem faturamento é problema para todo mundo, né? Entendi. E lá no começo, quando você fez a sua apresentação, você falou da D-System, né, que ela faz de ponta a ponta toda a parte da infra. A D-System é uma empresa que realmente ela apoia o cliente, né? Ela se torna uma torre da empresa para o cliente. E a D-System hoje ela tem todo o time de sustentação, todo o time de nó, todo o time de segurança, tem a fábrica de software. Como que você vê a DigiSystem apoiando os clientes que estão implantando ou que já têm o Shadow IT e como que a DigiSystem pode estar ajudando a não ter esse problema que você acabou de mencionar, né? Tipo, tem uma API sem documentação, por exemplo, né? Como que você vê esse cenário, Igor? A gente apoia múltiplos clientes ali em diversos segmentos, justamente ali com a camada de governança também, Legal. trazendo ali provocações para a própria gestão, investigações. A nossa etapa de assessment, ela é uma etapa bem detalhada, então a gente ajuda o nosso cliente a descobrir tudo aquilo que ele tem de tecnologia, de recursos, de serviços, o que depende do que dentro de toda a estrutura. Então, com todo esse mapeamento, naturalmente, tudo aquilo que é contratado, é uma ferramenta à parte que veio por alguém. Hoje a gente sabe que a gente tem também, além do Shadow IT, a gente tem Shadow AI também, né? Então, Sim. a governança, ela se estende também para isso. Então, não só tudo que a gente tem ouvido e visto muito nas abordagens hoje sobre IA, são abordagens que a gente já fazia desde muito tempo aí, olhando para a infraestrutura, olhando para o básico ali das estruturas Sim, antes de chegar na camada de dados. Então, sim. são as camadas que a gente consegue atuar com serviços, com consultoria, e aí ajudando o cliente ali numa jornada de maturidade mesmo, de conhecimento do ambiente, tá? Entendi. Então, eu entendi que quando a gente fala de Shadow IT, essa deficiência ou essa complexidade que às vezes tem de comunicação com os terceiros acaba afetando muitas vezes o suporte às aplicações, o suporte com a sustentação e acaba interferindo diretamente no MTTR, né? E o MTTR, atualmente, ele é a métrica baseada em tempo de recuperação do ambiente, correto? Exatamente. E aí, para todos os ambientes que a gente sustenta, a gente tem que ter ali alguns os acordos com os clientes e a gente tem algumas definições. Então, quando o ambiente de infraestrutura ele bem mapeado, bem documentado, tudo isso vem para o nosso monitoramento, a gente consegue ter ali um tempo de resposta, de recuperação muito rápido. No entanto, se não tem documentação, mapeamento daquilo que o ambiente tem em produção e daquilo que é essencial para o negócio, naturalmente gasta-se muito tempo ali descobrindo as coisas, né? Sim, Então, e aí você vai procurar pessoas, às vezes pessoas que já não estão mais na companhia ou parceiros que já não prestam mais o serviço. Então, tem N barreiras ali para você superar antes de você conseguir chegar numa causa para fazer uma investigação mais profunda dessa causa e corrigir. E aí, quando a gente para analisar friamente, depois que tudo já aconteceu, o que era uma atividade de 1 hora se tornou uma atividade de 6 horas, 8, 2 dias, e aí envolvendo muitas outras equipes. Então, novamente, a gente tem aí um ralo onde os recursos financeiros são drenados praticamente, né? entendi, entendi.
Então, para a gente finalizar aqui, eu entendi que a gente tem um impacto muito grande no setor do varejo, no setor do bancário, no setor do multimercado em si, mas o Sim, nosso impacto, muitas das vezes, ele acaba sendo um impacto financeiro, né? Ele acaba sendo um impacto que a gente consegue, com o tempo, talvez, voltar ter esse retorno financeiro. Agora, eu vou chamar uma pessoa que ela vai falar que o MTTR, além de ser financeiro, ele trabalha com vidas. Ou seja, nosso impacto ele não será somente o setor financeiro. Nós poderíamos ter o MTTR baseado em vidas, né, Adam? Boa tarde e obrigado de novo pela presença Exatamente. nessa maratona de monitoramento, tá? Boa tarde, pessoal. Agradeço aí pelo convite, tá, Danilo? Essa iniciativa muito brilhante aí para a gente conseguir apresentar as atuações e como realizamos dentro dos nossos ambientes críticos, né? Porque aqui a gente não está falando somente de valores, né? De custo, nós estamos falando de vidas do outro lado ali. Então, levamos ali mais do que as SLAs, atuações, uma vida pode estar em jogo ali. Então, a estabilidade do ambiente e a observabilidade dele é muito importante para nós para garantir essa entrega de qualidade junto aos hospitais. Perfeito, Alan. Muito obrigado. E aproveitando que a gente está falando em MTTR, em disponibilidade, eu queria que você começasse respondendo para mim o seguinte: o que acontece dentro da tua gestão quando um ambiente ele sai do ar, quando o ambiente para de funcionar? Infelizmente, com esse processo aí, não somente é o faturamento que se encerra, né? É uma cirurgia que não é executada, um exame que não chega ao paciente dentro do horário correto para poder dar prosseguimento dentro da jornada do paciente dentro de um hospital, dentro de uma clínica. Então, isso se torna muito mais crítico, né? Uma cirurgia que não pode ser iniciada, um medicamento que não pode ser dado ao cliente, ao paciente final ali para essa atuação. Então, isso se torna um pouco mais, bem mais crítico, né? Junto aos nossos os outros segmentos. Não que seja tão importante, mas porém, a saúde ali pode ser uma vida que esteja em jogo naquele momento que possa ser Sim. prejudicial. Como eu falei antes, né? A gente não está falando sobre dinheiro, né? A gente fala que dinheiro que Exatamente. recupera, mas a saúde e a vida é difícil a gente ter essa recuperação caso venha acontecer o pior, né? Não, é muito bacana. E a pergunta que eu quero te trazer agora é um pouco mais voltado à parte das informações desses sistemas hospitalares, sistemas farmacêuticos, né? Vamos falar agora sobre a LGPD, porque o que acontece? Vazamento de informações, a gente sabe que ela pode gerar uma multa para a empresa, ou enfim, até 2% da receita, né, Adam? E eu queria saber, Exato. eu queria que você contasse para mim como que o monitoramento te apoia nesse ponto de entender se está vazando alguma coisa, aonde tem alguma vulnerabilidade pode vazar informação. Como que o monitoramento no teu cotidiano nesse ponto de LGPD? Claro. Isso nos ajuda, dentro do monitoramento, as ações dos acompanhamentos do que está ocorrendo dentro da base, do dados, banco de dados, onde nós conseguimos acompanhar e monitorar ali o que cada usuário está executando e como ele está executando, para a gente poder garantir ali que os dados que esse usuário está acessando realmente há necessidade ou não, né, para poder garantir. Já conseguimos aqui cases de sucessos, né, acionar um Uhum. cliente informando que um usuário XPTO estava acessando a base, gerando consultas de paciente, aonde ele não deveria ter esse acesso. Então, nós conseguimos atuar, ajudar e mapear isso e rastreabilizar por que esse usuário específico estava fazendo essa extração de dados, né, essa carga de dados para o computador dele. Então, com isso, a gente conseguiu mapear e a empresa conseguiu ali dar as suas ações devidas aos processos internos. Entendi. Então, quando você está me falando que conseguiu fazer essa rastreabilidade desse problema de vazamento de informações, de acesso indevido fora de horário, o monitoramento ele chegou na camada que você passou para o cliente, qual era o nome da pessoa e qual era o horário e a Exato. query que ela estava executando, correto? O ID, o registro, o horário da query que ele estava executando naquele momento. Perfeito, Adam.
Isso é muito legal, que isso aí pode evitar que o usuário final ele vai ser transparente para ele, né? Mas para a empresa, para o CNPJ, pode evitar que tenha qualquer tipo de atividade indevida com o sistema de segurança das pessoas, né? Muito legal, Adam. E eu queria trazer também a questão das... Hoje, nós de Systems somos parceiros da Bionexo e nós temos várias empresas que fazem integração com sistemas de saúde. E essas integrações, muito das vezes, ela é feita via API, ou ela é feita de consumir alguma coisa de algum lugar. Eu queria que você trouxesse o cenário para a gente, aonde que o monitoramento se encaixa nessa comunicação entre um sistema base com sistema terceiros, né? Nós colocamos aqui os sistemas satélites, né, onde muitos hospitais utilizam N laboratórios, né, para poder executar e conseguir dar o retorno aos parceiros. Nós aqui, dentro do monitoramento, conseguimos fazer um mapeamento sobre isso, a carga que isso está levando para poder ajudar o cliente a dimensionar os ambientes corretamente para garantir a ida e a volta. Segurança nesse processo, nós colocamos aqui sempre um fechamento direto com aonde está o depara, né, da onde está indo para onde vai esse dado, para garantir a integridade da informação e as informações, porque não somente, né, é um item crítico que a gente transmite não somente dados, né, nós transmitimos muitas vezes imagem. Então, se eu tenho uma falha nesse processo ou uma mal parametrizado, mal configurado ali, eu acabo não recebendo a imagem íntegra ali do paciente para poder fazer o diagnóstico médico dentro do ambiente. Então, isso é muito importante, a gente coloca essa observabilidade, esse monitoramento ativo junto aos clientes nossos de base para poder garantir ali que tudo que está indo trafegando dentro do ambiente está sendo trafegado com segurança e com as suas devidas responsabilidades. Legal. E eu vou fazer só um ênfase aqui para o pessoal que está nos acompanhando, tá, Adam? Que quando a gente está falando sobre o monitoramento dos terceiros, né, igual o Adam acabou de comentar, as aplicações satélite, nós não estamos falando sobre a camada de APM. Nós estamos falando sobre a camada de infraestrutura, ou seja, é uma consulta via API, é um firewall que está passando uma latência ou um tráfego muito alto. Adam, só com a camada de infraestrutura, sem entrar na camada da aplicação em si. Até porque acredito que ela é terceira e a gente não tem autonomia sobre ela. Só com a camada de infraestrutura, você já teve algum cenário que você conseguiu pegar algum problema no ambiente do cliente e reportar para ele antes que acontecesse? Sim, latência do link. A API estava aguardando ali um retorno em 30 segundos, tá? E se estourasse esse erro, a API do outro lado ia tomar um timeout, né? E somente dar essa mensagem de erro. Então, nós conseguimos parametrizar e ajustar para essa API específica que antes que acontecesse isso, nós notificamos o usuário, tá? A API do outro lado, o parceiro, para poder fazer o ajuste na query ou na atuação ali na camada de negócio, para poder minimizar esse impacto e garantir que os dados estão trafegando a imagem corretamente dentro do ambiente. Entendi. Não, perfeito esse ponto, e até porque eu entendo que às vezes não, né? Muitas das vezes isso pode gerar uma perda de credibilidade para a empresa que está prestando um serviço ou para a aplicação, quando eles apontam que o problema está na aplicação e não no terceiro, correto? Corretamente. E isso a gente precisa ter sempre mapeado e sempre nos avisando, né, para eliminar qualquer tipo e sempre usando que o usuário final, o paciente, precisa ter informação. Então, temos que garantir isso para evitar qualquer desconforto nesse momento que ele está passando no hospital ou numa Perfeito, clínica, Adam. dependendo da situação. Perfeito, perfeito. Bom, obrigado pela participação aqui na TI da Eu que Saúde agradeço. com essa pauta de saúde. Bom, agora eu vou convidar você, Adam, e você, Igor, para a gente chegar na reta final, né? A gente falou sobre multimercado, a gente falou sobre saúde, falamos sobre a deficiência do multimercado, sobre a deficiência da saúde,
E aqui eu quero trazer uma visão geral de tudo o que nós tivemos de resultado até agora. Então, o Igor falou lá no começo que se a gente não tiver o mapeamento do que realmente precisa, a gente vai ter vários itens que podem ser utilizados apenas como consultas, não se faz necessários. A gente chama no monitoramento de itens de telemetria, itens que não possuem trigger, né? A gente possui dashboards executivos com o que realmente importa. Igor, eu queria que você agora, Igor e Adam, na verdade, né? Eu queria que vocês argumentassem um pouco mais para a gente agora. O Igor falou anteriormente sobre os itens que realmente se fazem necessário no monitoramento, a visão que isso traz para a diretoria e qual que é o resultado esperado de tudo isso. É, o resultado esperado é uma operação, um ambiente estável, previsível, igual comentamos ali, falando ali da questão financeira. E quando nós temos tudo aquilo, toda a estrutura do ambiente conhecida, mapeada, vamos falar ali também de inventariado também. Então, todos os ativos eles são conhecidos. Nós entendemos qual que é a serventia de cada um deles, qual que é o nível de criticidade e impacto. A gente naturalmente eleva ali, gera valor e eleva Aham. o nível da estrutura para começar a pensar em inovação, para propor melhorias contínuas de forma sistêmica e até de formas autônomas, né? Perfeito. Acho que isso daí é o grande ganho, uma estrutura bem parametrizada e conhecida, ela proporciona isso para nós. Perfeito. E Adam, a DigiSystem possui um framework que hoje, atualmente, ele é muito bem estruturado em relação ao monitoramento, padronização de templates, padronização de triggers, tags, enfim, né? Isso tudo ele acarreta que nós tenhamos uma parte de self-healing muito bem elaborada. Isso ele impacta diretamente no NPS dos clientes ou dos usuários finais, né? Correto? Corretamente, porque hoje o mapeamento e a transição, né, de informações junto aos clientes, nós conseguimos elaborar uma melhor performance e entender a necessidade de cada cliente, né? Então a gente consegue ali, elaborar dashes, grafana, o ajuste dos alertas, né, conforme a sua Legal. necessidade e a sua observabilidade dentro do ambiente, tá bom? Não, Isso perfeito, nos agrega perfeito. muito itens, tá? E aí, no final, a gente tem um monitoramento saudável, o cliente fica feliz que o MTTR dele fica baixíssimo, porque o tempo de recuperação é muito alto, e a gente começa a sair do reativo e começa a entrar com a parte da proatividade no ambiente do cliente, correto? Eu queria, nessa última etapa da nossa maratona de monitoramento, queria que você, Adam, e você, Igor, dissesse para a gente como que está o ambiente da saúde e do multimercado com a parte da integração da inteligência artificial no nosso dia a dia. Eu vou pegar aqui como exemplo alguns clientes que nós temos aqui em multimercado que a gente já começa a colher frutos positivos, né? De equipes que anteriormente precisavam muito se preocupar em fazer ali uma primeira reação, uma análise primária baseada ali em eventos, muitas vezes sem informação profunda, detalhada, por conta do tempo de reação, que precisa ser um tempo curto, praticamente ali entre 5 e 10 minutos, a gente começa a colher frutos de ter essas mesmas equipes olhando com mais critério, procurando, analisando de fato, então Aham. o fator humano ali ponderando sobre aquilo que é importante, que é essencial para o negócio, e a gente tem na camada de monitoramento as automações que já trazem ali as primeiras reações praticamente instantâneas, baseado ali nos padrões de comportamento, naquilo que a gente já tem de histórico conhecido do ambiente também, tudo isso muito rápido e numa Sim, esteira contínua, alimentando os times técnicos para uma tomada de decisão e uma reação rápida. Então, o principal ganho que a gente já tem observado aqui é um ganho de produtividade,
isso daí é fora a gente não consegue mensurar o quão Legal. relevante foi, muito expressivo, e aí do outro lado a gente tem uma primeira análise com uma primeira reação com uma qualidade superior num tempo muito, muito menor. Muito menor, né? Não, muito legal, Igor. É muito bacana saber que a IA hoje, né, ela está nos ajudando. Então, a gente faz análises preditivas, triagens de problemas. E, Adam, queria saber de você, como que está a integração da inteligência artificial na saúde, mais voltado para a parte de monitoramento? Dentro da saúde, a gente consegue aqui mapear e rastreabilizar bem mais rápido, né, as ações que estão ocorrendo dentro do ambiente, ter o diagnóstico ali mais preciso do ambiente do cliente para tomar as ações humanas, né, efetivas e Aham. com qualidade, e o que é o mais importante, né, a normalização e as atuações ali para não impactar sempre a vida do paciente ou a trajetória dentro da clínica ou do hospital. Então, hoje a IA, né, que era uma forma humana antes, né, olhar o código, linha a linha, fazer a atuação, ela trouxe ali uma visibilidade bem mais ampla para nós, né, e com objetividade de trazer ali sempre os itens mapeados para poder facilitar a análise e, por sua vez, a solução do problema. Não, perfeito, Adam. É, e eu acho muito importante só a gente ressaltar para quem está conosco aqui na sala, novamente, obrigado pela participação de vocês, né? Nossa primeira edição do Maratona de Monitoramento. Eu só ressaltar que quando a gente fala de monitoramento do setor da saúde, a gente está falando sobre as aplicações que o usuário final utiliza, sobre as aplicações que terceiros utilizam, sobre aplicações que você acessa pelo celular e não é realmente a máquina que está lá, o batimento cardíaco do cliente, correto? Exatamente. Isso a gente faz as diferenças, que não é somente é a jornada dele, independente do momento e da situação que ele esteja. Então, a API é uma integração, é um apoio, é um retorno do exame médico. Então, tudo isso, o quanto rápido e transparente seja para ele, é o melhor. Perfeito, Adam. Muito obrigado pela participação, sua e do Igor aqui nessa maratona. E eu quero só fechar aqui, né, trazendo uma informação que eu, como Danilo Marinelli, gosto de deixar muito claro para as pessoas, né? Se a gente tem uma governança muito bem definida na empresa, mas a gente não tem números para tomada de decisão, não tem o porquê. E se a gente tem números para fazer tomada de decisão, mas não ter uma governança bem severa em cima desses números também, não tem o porquê. Então, no final, juntando o útil ao agradável, quando você tem uma boa governança de dados, um bom monitoramento, produtividade do cliente e proatividade do ambiente, todo mundo sai feliz. Adam, Igor, eu vou convidar vocês ainda mais um pouquinho, porque agora a gente vem na parte de perguntas e respostas. E deixa eu verificar aqui se a gente teve alguma questão aqui no chat. Só um minuto, por gentileza, tá bom? Pessoal, é o seguinte, alguém tem alguma dúvida sobre a nossa maratona? Alguém tem alguma opinião? Por favor, agora é a hora que a gente. Bom, então eu vou finalizar por aqui. Eu convido vocês novamente para amanhã estar conosco. Igual eu falei anteriormente, nós teremos a presença do Armed ali para fazer a parte de governança de dados. E no último dia, se você for interessado sobre a integração da inteligência artificial, utilizando os ABs como monitoramento, te convido para o nosso laboratório prático, onde nós faremos a implantação de uns ABs, nós faremos a integração da inteligência artificial para fazer a análise de triagem sobre os problemas que serão relatados pela própria aplicação. Bom, me despeço por aqui.
Eu agradeço muito a presença de todos. Tenham um bom dia. Aqui na nossa tela final tem o QR Code da G-System, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer alguma integração, interação ou alguma integração de monitoramento também, estamos à disposição. E conforme for, igual eu falei antes, o LinkedIn, tanto o meu, quanto do Igor, quanto do Adam, segue para contato de todos vocês. Tudo bom, galera? Só para finalizar, última mensagem. Amanhã a gente vai ter no mesmo horário, na mesma URL que vocês tiveram aí para o acesso de hoje. Adam, Igor, novamente, obrigado pela participação de vocês e tenham um excelente dia. Beleza? Muito obrigado. Conte Beleza, conosco obrigado, aí sempre. Danilo. Valeu, pessoal. Obrigado a Valeu, todos pessoal. presentes. Tenham um bom dia. Até mais. Tchau.